Realmente é muito difícil a gente não ser influenciado a fazer coisas que muitas vezes a gente não quer. E é isso que nós estamos vendo no dia a dia. Existem muitas coisas acontecendo na nossa realidade que nos fazem refletir a respeito da capacidade humana. E muitas das vezes essas pessoas são jovens que acabam tendo comportamentos impulsivos, sem pensar nas consequências disso para a vida. E por que será que isso acontece? Bom, existem múltiplos fatores que acabam sendo influenciados referentes a isso, mas a gente consegue perceber principalmente algumas plataformas como Telegram e Discord, grupos no qual são pessoas que fazem maldades com animais ou até mesmo com outras pessoas e ficam incentivando através de vídeos, de conversas, a praticarem cada vez mais atrocidades no dia a dia. Então, o que eu observo é que os estudos mostram principalmente que a última área a ser formada no cérebro nosso é a área de empatia, que é essa imagem que vocês estão vendo, essa partezinha vermelha aí é a área de empatia. Então, realmente se colocar no lugar do próximo, né? E quando eu falo isso, é não só pensar no que os impactos da sua ação pode causar para o outro, mas até mesmo na conexão com animais. E acaba nessa fase, né, principalmente os jovens, sendo muito impulsivos referentes a pertencimento, a pertencer a alguma classe, a parecer descolado, a parecer legal, a ser incluído de uma forma diferente na sociedade, até mesmo para ter mais destaque na vida. Só que isso vai tendo consequências negativas. Então, através desse impulso, dessa ação de pertencimento, muitas vezes acaba cometendo comportamentos e ações que podem não dizer respeito com o verdadeiro valor de vida para esses jovens, acabando tendo várias consequências de forma negativa. De forma nenhuma eu estou defendendo os comportamentos. Eu estou mostrando aqui algumas possibilidades do que pode ter acontecido no cérebro desses jovens. Como também diz muito respeito sobre a questão do ambiente. E quando eu falo do ambiente, não é só sobre as pessoas, é o próprio ambiente físico dessa pessoa. O que ela vai sendo reforçada no dia a dia. Então, a partir do momento em que os pais deixam esses jovens muito nos meios tecnológicos, é um universo de possibilidades. Esse jovem pode conversar com muitas e muitas e muitas pessoas. Então, o que acontece é que esses jovens podem acabar conversando em redes sociais, como, por exemplo, conversar com uma pessoa que não conhece no Telegram, no Reddit, no Discord, e essa pessoa nem sempre está com uma intenção boa. E vai manipular de várias formas para que esse jovem se sinta pertencente àquele grupo. Então, a partir do momento que um jovem, né, ou uma pessoa que tem esses impulsos vai entrar nesses grupos, vai ser muito difícil a pessoa só ficar olhando para essas coisas. Provavelmente ela vai ter algumas ações trazendo consequências danosas para a vida dessa pessoa, né? E eu estou falando isso por quê? Porque não é só as ações dessas pessoas que prejudicam, mas as nossas ações diante dessas pessoas também prejudicam. Por que eu estou falando isso? Porque, mediante ao caso famoso que apareceu referente à orelha, as pessoas criticaram muito os adolescentes, muito mesmo, ao ponto de falar atrocidades sobre eles também. Isso tem impactos na vida dessa pessoa. Vou dar um exemplo. Imagine se eu chegasse e colocasse um pensamento meu de muito ódio referente a isso. Aí lá na frente eu tenho uma oportunidade de trabalho. Só que eu tenho um currículo bom, né? Eu me vejo capacitado e eu fui muito bem na entrevista. E mesmo assim eu não passei. Oportunidades na sua vida, sendo trabalho, sendo estudo e vários outros, podem não acontecer
por coisas do seu passado, por aquilo que você comentou num vídeo, por uma postagem que você fez nas suas redes sociais. Então, esse impulso do comportamento, que também é escrita, é um comportamento, também tem e pode prejudicar seriamente você. Lógico, é importante a gente falar, questionar e exigir com que as autoridades ajam diante desse caso. Mas a partir do momento em que o seu discurso começa a virar um discurso de ódio, naquele momento você vai sendo impactado porque as pessoas estão falando, a repercussão que isso está tendo, não só na sua mente, mas no mundo todo, você acaba agindo de forma impulsiva, colocando muitas vezes uma ação, um comportamento, escrevendo alguma coisa, que isso pode prejudicar a sua vida lá na frente ou, às vezes, agora na sua vida. Vou dar um outro exemplo, o mesmo exemplo. Cheguei, aconteceu esse caso, aí eu cheguei lá, escrevi e tudo mais. Às vezes, sem você perceber, você acaba sendo mandado embora do trabalho. De repente, aquela oportunidade que você queria para os seus estudos, pode ser que não aconteça. Porque este comportamento diz respeito sobre soft skills, habilidades que às vezes no trabalho, nos estudos, são tão importantes quanto as hard skills, habilidades mais cognitivas, intelectuais. Nesse ponto das soft skills, são habilidades mais emocionais, controle, paciência, flexibilidade cognitiva, flexibilidade emocional, que tudo isso é muito importante. Então temos que tomar cuidado, não só referente aos comportamentos desses jovens, mas também em relação aos nossos comportamentos, para não sermos influenciados e termos ações que podemos nos arrepender daqui a alguns anos. Percebe? E quando eu falo isso, eu estou trazendo os impactos disso referente ao trabalho, os estudos, mas isso pode impactar para as pessoas também. Como que as pessoas te enxergam quando ela vê um comentário que você fez há 2 anos, há 3 anos atrás, referente a um caso? Ela pode mudar a visão sobre você. E às vezes pode ser naquele momento de muita raiva, muita frustração, muita indignação, que você acaba tendo aquele comportamento sem pensar nas consequências disso para o futuro. Beleza? Então, nesses momentos, eu sei que é desafiador, mas a gente precisa olhar para nós mesmos e perceber se os nossos comportamentos estão caminhando para os nossos valores de vida. Porque lá na frente, pode ser que nos arrependemos dos comportamentos que nós temos hoje. Lembrando, uma coisa muito importante, que a empatia é a última área a ser formada aí no nosso cérebro e que temos que ir alimentando isso também na fase adulta. Principalmente depois aí dos 20 anos, lá para os 28, 30 anos, a gente consegue perceber mais uma maturação dessa região. Porém, com uma dificuldade comportamental de ter empatia. Então a gente tem que tomar bastante cuidado referente a isso. E sem contar que não só na fase da adolescência, mas na fase adulta, é normal a gente se comparar com pessoas. Então, por exemplo, na adolescência, talvez é difícil você ser o mais descolado. E às vezes, no fundo, você nem quer ser descolado. Mas a atenção que você tem quando você faz com que você se sinta bem. Porque às vezes, talvez você não tenha essa atenção em casa da mesma forma como você queria na escola. Então, essa comparação faz com que muitas vezes você possa ter ações e comportamentos para pertencer a um grupo, de se sentir descolado, de você fazer coisas diferentes, fora da lei, justamente por conta dessa questão do impulso e não pensar nas consequências dessas ações, porque regiões mais racionais não estão 100% formadas. Então, a gente é levado muito pelo impulso das coisas, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente referente aos jovens. Na fase adulta, também existe comparação, no qual a gente se compara com os outros, com os amigos, com os familiares, com os colegas, porém, tendemos a ser menos impulsivos do que os jovens.
por uma questão de maturação cerebral, da nossa maturidade do nosso cérebro. Porém, isso depende muito do nosso ambiente, do nosso aprendizado referente às coisas do passado e do que reforçamos hoje para as nossas vidas. Porque sim, existe adultos impulsivos que têm ações inconsequentes e não pensam nesses resultados. Não acha que isso vai acontecer. E muitas vezes acontece e tem impactos negativos na vida. Mas é importante a gente observar que existem vários fatores, tanto aqui quanto aqui, que fazem com que as pessoas tenham comportamentos que lá no fundo às vezes elas não querem ter. Beleza? Beijo no coração de vocês. E se você tiver interesse sobre esse assunto e sobre muitos outros assuntos, eu convido você ao portal Minha Incrivelmente. Lá a gente vai falar sobre vários assuntos como estes e vários outros para saúde mental, qualidade de vida, para trazer bem-estar para a sua vida e demais pessoas. Fechou? A gente se vê lá. Beijão no seu coração.